Hoje nós vamos falar sobre a questão de colocar nossa vida em ordem, aproveitando, a palavra de Tito. Deus se preocupa muito com o nosso testemunho. Deus se preocupa muito com o nosso viver, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós expressamos. Como nós vimos ontem no livro de Tito, é muito importante que a doutrina de Deus, a palavra de Deus, seja ornada através do nosso viver, da nossa vida. Agora, nós sabemos que na nossa vida, nos vários aspectos que ela envolve, há muitos pontos que nós encontramos dificuldades. Mas essas dificuldades, nós devemos saber qual é a origem delas. Sabe, os problemas que surgem nas nossas vidas têm duas origens. A primeira origem é a própria consequência da nossa vida, do nosso viver, dos nossos atos. É aquilo que nós escolhemos fazer e esses problemas vêm como consequências. Há um outro tipo de problemas que surgem nas nossas vidas. São os problemas não decorrentes de atos nossos, não decorrentes de coisas que nós fazemos, mas decorrentes do desejo de Deus de transformar o nosso ser. E Deus então permite que muitas coisas cheguem até nós, porque nós necessitamos de transformação. Muitas vezes nós não percebemos o porquê, mas Deus conhece a nossa constituição, Deus sabe o que nós somos, e Ele tem um desejo então de nos transformar. Então nós temos esses problemas com esses dois tipos de origem. Aqueles problemas que Deus permite que cheguem a nós, porque Deus tem um propósito na nossa vida, Deus quer fazer uma obra transformadora, e outros problemas que nós mesmos criamos, e que muitas vezes nós mesmos tendo nós criado, nós acabamos querendo culpar a Deus por isso, mas Deus não tem culpa nenhuma, porque fomos nós que criamos. Vamos primeiro falar dos problemas que nós criamos. Problema da nossa pessoa, problema da nossa vida, o problema da desordem que há em nosso viver, em decorrência disso. Ontem nós lemos uma porção de 1 João, falando dos filhinhos, dos jovens e dos pais. E em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, vamos ler essa porção juntos, irmãos. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Vamos ler juntos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Vamos ler ainda Romanos capítulo 8.
versículo 18 a 25. Vamos ler. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está sujeita à vaidade. Aquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, que é uma esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas esperamos os que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos ler agora Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós sabemos que lá em Gênesis, na criação, todas as coisas estavam feitas, o homem estava ali no jardim, e o homem então caiu. Por causa da tentação que veio, o homem caiu, ele desobedeceu, por causa da desobediência entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. O que nós queremos dizer é o seguinte, é que a partir daí, as coisas saíram da ordem estabelecida por Deus. As coisas se tornaram desordenadas. Por quê? Porque ficaram desencabeçadas, não é isso? Se perdeu a ordem que havia dentro da criação. E esse princípio de como entrou o caos, entrou essa desordem na criação, na questão do viver do homem, esse princípio ainda permanece no dia de hoje. Por isso essa passagem que nós lemos em 1 João capítulo 2 diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui nós temos uma visão muito clara de duas coisas contrárias: Pai e o mundo. Certo? Pai e o mundo. Na verdade, se nós olharmos nessa porção do Novo Testamento, nós vamos perceber que Deus triuno tem três coisas que são contra o Deus triuno. O mundo é contra o Pai, Satanás é contra o Filho e a carne é contra o Espírito. Tá certo? Mas quando nós lemos João, nós sabemos que quando ele fala dos filhinhos, aqueles que recém se converteram e começaram a vida cristã, de filhinhos eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Então nós vemos que o Pai é a fonte de todas as coisas para nós. Mas Satanás criou um sistema chamado mundo para substituir o Pai, para que esse sistema forneça tudo o que a carne quer. Observe uma coisa:
Satanás faz algo, incita as coisas da nossa carne e faz o mundo fornecer tudo que a carne quer. Então, aqui nós temos o amor, amar o mundo e amar o Pai. São duas coisas separadas, contrárias. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não que Deus não o ame, Deus o ama, mas o amor de Deus dentro dessa pessoa, o amor de Deus não está dentro dessa pessoa. Por quê? Porque ela tem o amor do mundo, ama o mundo. Se alguém ama o mundo, esse amor de Deus não está dentro da pessoa, e a pessoa então não ama o Pai. E aí diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então nós temos três coisas aqui: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós podemos então ir para Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tornou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Todo o problema surge por causa desse versículo, que é exatamente aquele versículo descrito em 1 João, que nós lemos. Nós vamos fazer agora essa relação para que nós estejamos bem claros a respeito disso. Primeiro, esse versículo: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Isso se refere à concupiscência da carne, se nós traçarmos o paralelo. Porque isso é bom para comer, ela está pensando num prazer que ela vai ter de comer. Então isso está ligado à concupiscência da carne. Agradável aos olhos, isso aqui está ligado à concupiscência dos olhos. E desejável para dar entendimento. Esse desejável para dar entendimento é para quê? Porque Satanás tinha dito: se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, como Deus. Então, esse desejável para dar entendimento é ligado à soberba da vida, para você ser alguma coisa. Tá certo? Então nós podemos ver esse versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 16, tem íntima relação com Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Irmãos, é aí que surgem os grandes problemas na nossa vida. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas três coisas destroem o ser humano. Destroem a nossa vida e traz a desordem para dentro do nosso ser, para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho. Essas coisas estão ligadas intimamente ao que o mundo pode dar. E aí, irmãos, eu quero levantar uma questão. Pense nos problemas que hoje você tem. Eu não estou falando dos problemas que você não levantou. Estou falando dos problemas que são decorrentes dos seus próprios atos. Do que você fez, das suas decisões. Tudo é ligado a isso aí.
Eu vou dar um exemplo. Muitas crises entram dentro de casa por causa do problema financeiro. Concordam comigo? Quando você tem dinheiro dentro de casa, não tem tanto problema, mas quando começa a faltar dinheiro, começa a ter muito problema dentro de casa. A questão é, problema é falta de dinheiro ou gastou mal o dinheiro? Isso tem uma grande diferença. Uma coisa é falta de dinheiro, outra coisa é gastar mal o dinheiro que recebeu. Você diz, mas eu ganho pouco. O que é pouco, o que é muito? Tem alguém no mundo que diz assim, eu já ganhei o suficiente? Hein? Pergunta para um milionário. Ele diz, eu ainda tenho pouco. Eu não tenho o suficiente. Então, o muito e pouco é muito subjetivo. Está ligado à concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Certo? Então, tem um dinheiro. Como gasta esse dinheiro? É para satisfazer concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, ou é gasto no essencial? Sabe, aí está a fonte de muitas coisas. Aí está a raiz de muitos problemas. A questão, irmãos, é o quanto essas concupiscências dominam o nosso ser. Deus é o Deus que nos supre. A grande fonte dos problemas é a nossa insatisfação com o que Deus nos dá. Insatisfação com o que Deus nos dá. O homem e a mulher, eles foram criados, né? Adão e Eva estavam muito bem ali no jardim. Daí vem Satanás e começa a falar, e ela criou nela uma insatisfação com a condição que ela tinha, e ela queria ser igual a Deus, e ela queria alguma coisa a mais e caiu. Se você falasse assim, puxa, se eu estivesse ali no jardim do Éden, eu estaria muito satisfeito. Estaria mesmo? Você hoje está satisfeito? Eu não estou dizendo que nós não devemos ter anseios na vida. Devemos ter metas, devemos procurar progredir, porque isso faz parte. Uma coisa é você procurar progredir sob a direção de Deus. Outra coisa é a concupiscência. Quando você quer progredir sob a direção de Deus, você está aberto e buscando o que Deus quer dar para você. Agora, a concupiscência é você buscar o que Deus não quer dar para você. Certo? Quando você quer buscar o que Deus não quer dar para você, você usa de todos os meios. E aí, você não se interessa mais pelos meios, se são lícitos ou ilícitos. Você só diz, eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu quero. Ponto final. E aí, é um desastre. E aí, é um desastre. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida.
Eu quero que vocês façam um pequeno exercício agora. Pensem o que você tem gastado nesses últimos 3, 4 meses. Quantas dessas coisas foi para concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida? E quanto das coisas que você gastou foi por ordem de Deus? Daí você veja a porcentagem da coisa. Aí nós vamos medir o tamanho do problema, da encrenca que nós mesmos criamos. Certo? Você diz assim: ainda bem que eu não estou trabalhando e recebo mesada, né? Recebo pouco. Eu não tenho coisa. Mas se você tivesse, o que você estaria fazendo? Entendeu? Mas, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, o que você iria fazer? Daí você vai perceber que Deus não deu, é para a sua proteção. É para a sua proteção, porque se tivesse dado, nós estaríamos perdidos. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O grande problema da nossa insatisfação. Estamos insatisfeitos com o que Deus nos deu, com a nossa condição, e nós queremos mais, e queremos mais, e queremos mais, e acabamos satisfazendo a nossa concupiscência. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Essa palavra deve ser uma palavra de salvação para todos nós. Para aqueles que ganham dinheiro, para aqueles que não ganham dinheiro. Para quem está trabalhando, para quem não está trabalhando. A questão é o nosso interior, a questão é o nosso coração. Então surge desordem dentro da nossa casa. Cria uma série de problemas, discussões, brigas. Sabe? Tudo que nós não fazemos, ou melhor, tudo que nós fazemos fora de Deus é desordem. Tudo que nós fazemos fora de Deus é desordem. Tudo que nós fazemos em Deus é ordem. Você pode dizer: eu não ando de uma maneira desordenada. Se você anda em Deus, você anda de uma maneira ordenada. Agora, se você anda fora de Deus, se você não anda no Espírito, você anda de uma maneira desordenada. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida é um sério problema. Porque nós somos bombardeados todos os dias pela propaganda, pelo ambiente em que nós vivemos, por muitas e muitas coisas ao nosso redor. O mundo, o sistema, cria necessidades falsas para nós. Nós, na realidade, não precisamos de muitas coisas, mas o sistema cria falsas necessidades. E aí, nós nos dedicamos, nós nos entregamos a essas falsas necessidades e começa a surgir desordem na nossa vida. Talvez nós digamos assim: não, mas está tudo em ordem. Essa desordem pode estar ser manifestada ou pode estar oculta. Não pensemos de que você está pensando assim: não, mas a minha vida está tudo direitinho.
Não pensa que está tudo direitinho, é sinal de que não tem problema de desordem. Tem, porque a desordem começa no interior e ela depois se manifesta exteriormente. Pode levar algum tempo, pode levar alguns anos. Pode se manifestar nos nossos filhos. Entende o que eu quero dizer? Então é uma questão de ordem e desordem, está na questão de como foi semeada a coisa. Não é simplesmente pela aparência, mas se foi ou não foi feito em Deus, se o Pai é ou não é a fonte. Então, eu vou dizer, podemos dizer, 2 grandes problemas que afligem o ser humano: saúde e dinheiro. São coisas práticas. Eu quero tocar coisas práticas, porque essas coisas são os que nos atingem, né? São as coisas que nos atingem. Saúde, uma questão visível, né? Você tem um problema, tal. Então, claro, isso afeta o nosso ser. O outro problema é a questão do dinheiro. Então, essa questão do dinheiro está muito ligado à questão do amor ao mundo e o amor ao Pai. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Dinheiro é uma tentação, é um grande problema. Tem irmãos que têm sérios problemas com dinheiro. Fazem muitas dívidas. Deve para um montão de gente e vive como se não devesse para ninguém. Isso é um sério problema. Isso é um sério problema para o crescimento. Isso é um sério obstáculo diante de Deus. Cria situações em que ali há uma coisa ilegal, ilícita, que não consegue nem passar sobre o crivo humano, quanto mais o crivo divino, tá certo? Se nem a moral ou a aprovação humana não consegue ter, como vai ter ainda a aprovação divina? Mas essas coisas surgem por causa dessa concupiscência. Irmãos, isso é algo que afeta o testemunho. Isso é algo que afeta o nosso viver. E o que nós manifestamos a pessoas de fora. Se nós olharmos 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Bom testemunho dos de fora. Se não tem um bom testemunho para com as pessoas de fora, caiu no opróbrio e no laço do diabo. Irmãos, a nossa comunhão é para nos resgatar dos laços do diabo. É para que nós sejamos sadios na fé. Isso é algo muito importante. É importante que nós tenhamos essa visão, uma visão clara que toca na fonte, na raiz dos nossos problemas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, irmãos, sobre a questão do nosso testemunho, tomando o exemplo prático que é esse exemplo do dinheiro, vemos que esse assunto é um assunto que aflige muitos irmãos. E nós queremos dar uma ajuda nesse aspecto.
Porque é essencial para a nossa vida, para nosso relacionamento com Deus e também para o nosso testemunho, para com os de dentro e para com os de fora. Nós temos que ver quem é Deus para nós. Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que nos supre. Nós devemos aprender uma coisa: ir diante de Deus e falar ao Senhor: Senhor, eu quero somente o que você quer dar para mim. Eu não quero nada do que você não quer dar para mim. Nós temos que orar ao Senhor. Se nós estamos buscando algo, nós, claro, colocamos em oração, mas nós temos que falar para o Senhor: Senhor, eu só quero se você der para mim. Eu não quero algo que o mundo possa dar, mas que você não quer dar. Eu não quero algo que Satanás possa dar, mas que você não quer dar. Quando o Senhor Jesus foi tentado, Satanás ofereceu para ele toda a glória, os reinos desse mundo. Ele disse assim: tudo isso te dou, se prostrado me adorares. O Senhor Jesus não quis. Por quê? Porque não era algo que vinha de Deus, era algo que vinha de Satanás. Irmãos, dessa maneira nós vamos ser salvos dos laços do diabo. Muitas vezes nós estamos num problema sério, um problema financeiro sério, por causa disso. Nós gastamos aquilo que nós não tínhamos. Nós gastamos naquilo que Deus não quis dar para nós. Não é? Essa questão do dinheiro é um exemplo. Assim, há muitas coisas na nossa vida. No nosso relacionamento com os irmãos e também relacionamento dentro de casa. No relacionamento com os irmãos, nós temos que ver uma coisa bastante clara. Não fomos nós que escolhemos os irmãos. Foi Deus que escolheu. Tá certo? Então, nós temos que, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que aceitar os irmãos que Deus escolheu. Não tem esse negócio de eu gosto desse e não gosto daquele. Se nós tocamos na vontade de Deus, nós vamos gostar de todos os irmãos. Talvez você goste um pouco menos, um pouco mais, mas gostar tem que gostar, tá certo? Não é nossa escolha, foi Deus que escolheu. E nós temos que nos relacionar. Não temos? Nós temos que nos relacionar. E o nosso tratamento dentro da vida da igreja, uns com os outros, é um tratamento em amor e no Senhor. É claro que pelo fato de vivermos uns com os outros, nós podemos criar problemas. Eu crio problema para alguns irmãos e alguns irmãos criam problema para mim, não é? Isso acontece quando as pessoas têm um viver em comum. Mas nós temos que perceber que todas essas coisas, daí, como essas coisas não foram escolhidas por nós, são coisas que Deus usa para nos transformar. Não é isso? A nossa família também não é uma questão que nós escolhemos. Nós escolhemos, meu filho vai ser assim, desse jeito. Eles nascem assim, não é? Nascem assim. E os filhos também não escolheram os pais. Vamos ver, eu quero escolher um pai e uma mãe para mim.
simplesmente nasceram e Deus preparou esses pais, e os pais devem ver que Deus preparou esses filhos. Tá certo? E os cônjuges, cada um tem que ver que Deus preparou outra metade e ponto final. Então nesse nosso relacionamento, nós temos que ver, está a vontade de Deus. E pelo fato de estar ali a vontade de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. Isso nos faz permanecer. Todo o problema de desordem que surgiu foi devido à desobediência, a não se submeter àquilo que Deus colocou. Então, irmãos, por isso que nós devemos então compreender o que em 1 Timóteo capítulo 6, eu gosto muito de Timóteo e Tito porque esses livros são extremamente práticos, né? Versículo 8 diz assim, versículo 7, a partir do versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha, nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso criou problema a si mesmo. Assim como essa questão de dinheiro, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes, nós também devemos estar contentes com a família que Deus nos deu, com os irmãos que Deus nos deu. Tá certo? Baseados nesse mesmo princípio. Quando há insatisfação, se digamos há insatisfação dentro da família, surge desordem na família. Se há insatisfação com os irmãos, surge desordem na igreja. Está certo? Se tem uma insatisfação com Deus, com o que Deus me deu, surge desordem na minha casa, na minha pessoa. Então nós podemos ver, buscar a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus e estar contente com a vontade de Deus é fundamental para que haja ordem na nossa vida, porque estamos satisfeitos com a própria promessa que Deus nos deu, que é a sua vida, a sua pessoa, que Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é aquele que cuida de nós. Isso é o que Deus, que não pode mentir, nos prometeu. Não é assim? Por isso, na nossa vida, o que nós devemos? É buscar fazer a vontade de Deus. Sobre a questão da vida familiar, nós já tocamos bastante. Eu acho que vale a pena hoje, ainda vamos tocar também um pouco na vida profissional, na maneira de nós fazermos as coisas. Podemos então dar uma lida em Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim: quanto aos servos,
que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. É claro que hoje não tem mais essa questão de senhor, servo, no sentido de escravo. Hoje tem patrão e empregado, não é? Vamos ler ainda Efésios. Capítulo 6. Sabe, quando toca na vida prática, Paulo sempre toca em 3 pontos. Primeiro, marido e mulher. Segundo, filhos e pais. Terceiro, servos e senhores. Porque aí que está o drama geral da nossa vida, está nesses pontos, está certo? Então, por isso que ele toca nesses pontos, para nos dar uma clara direção. Vamos ler Efésios capítulo 6, de versículos 5 a 9, tá? Vamos ler juntos. Servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui temos alguns princípios extremamente importantes. Quanto a vós outros servos, isto é, falando que nós que temos emprego, trabalhamos, né? Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Isso quer dizer o quê? Nós sabemos que se hoje nós estamos em um trabalho, Deus nos deu um emprego, nós devemos saber que esse emprego é algo que Deus nos deu, não é? O emprego que você está, é o emprego que Deus lhe deu? É ou não é? É. Se é o emprego que Deus lhe deu, você pode não gostar do patrão, mas é o patrão que Deus lhe deu. Você, não, eu gosto do emprego, eu não gosto do meu patrão. Não tem isso. Não tem isso aí. Se Deus lhe deu um emprego, Deus lhe deu esse patrão, não é? Então não tem negócio de que eu quero escolher emprego, mas não quero escolher eu quero emprego, mas não quero patrão, não. Então esse é o patrão que Deus deu para você, para transformá-lo. Porque Deus sabe como você é. Que nem Jacó, né? Teve um patrão como Labão e aprendeu muita coisa na vida. Então diz assim: obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, diz assim: já que Deus me deu esse trabalho, eu vou fazer bem esse trabalho. Eu vou fazer bem esse trabalho. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não fazer vista, não fazer as coisas só na hora que o patrão está vendo. O patrão está vendo, olha aqui, ó, o patrão foi embora. Ainda bem que ele foi embora. Olha, irmãos, desse jeito não espere ganhar a bênção de Deus, viu? Não espere ganhar a bênção de Deus. Você diz assim: é hora do trabalho, eu vou ficar lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Está roubando o tempo do seu patrão. Você não está lendo a Bíblia. Se você quer ler a Bíblia, leia no seu tempo, no tempo que pertence a você. Não roube o tempo do seu patrão. Os irmãos entendem o que eu quero dizer?
Ou você diz assim: patrão, nesse tempo que eu estiver lendo a Bíblia, você pode descontar do meu salário. Não quero que você me pague porque eu não produzi nada. Certo? Isso é justo. Eu não estou dizendo que você pode invocar o Senhor, tá? Não quer dizer, não, então eu estou servindo a coisa. Nós não somos escravos sob o jugo do faraó. Estão falando em fazer bem nosso trabalho. Não servindo à vista como para agradar homens. Não fazer as coisas somente quando o patrão está vendo. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Deus me deu esse emprego, eu vou trabalhar nesse emprego de uma maneira adequada. Vou fazer bem, vou trabalhar bem. Ah, mas ele me paga um salário péssimo. Foi Deus que deu esse emprego para você? Foi. Então, se você reclamar do salário, reclame com Deus, né? Deus vai lhe dar um outro emprego, certo? Não tem problema. Mas você está ali trabalhando. Não é pelo fato de ele não te pagar muito bem que você diz: eu não vou mais trabalhar, eu vou matar o tempo. Tem que ser proporcional àquilo que ele me paga. E essa é uma atitude que Deus vai abençoar? Pensa um pouquinho. Deus vai abençoar isso? Hein, Danilo? O que você acha? Deus vai abençoar? Não vai abençoar. Ó, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Você diz o quê? Eu tenho que trabalhar para esse meu patrão como servindo, como se fosse para o Senhor? É exatamente isso aí. Vou dizer, mas daí isso é demais. Não discuta comigo, vai discutir com Paulo, vai discutir com o Senhor. Estou falando essa palavra que está escrito aqui, não é? Não está escrito aqui? Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Mas preste atenção no versículo 8, irmãos. Preste atenção. Certos. Salário é baixo? Não faz mal. Eu trabalho. Daí se onde falar para você: saia desse emprego, arrumei outro. Tudo bem, saia e vá para esse outro. Mas enquanto estiver nesse emprego, faça bem feito, como se fosse para o Senhor. Sabe quem vai recompensar você? Não é o patrão, é o Senhor. Aqui diz, né? Certo de que se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, o Senhor talvez vai fazer o patrão falar assim: sabe que esse camarada aí é bom mesmo? Vou dar um aumento para ele, vou promovê-lo. Não foi o patrão que promoveu você, foi o Senhor que te deu esse galardão. Porque você fez bem feito. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Os caras vão dizer assim: puxa, esse pessoal dessa igreja aí, esse pessoal, olha, esse pessoal é bom, viu? Se tiver mais gente deles ali, eu quero que venha trabalhar para mim, porque esse pessoal é nota 10. Olha, que não aconteça assim: os caras são dessa igreja, Deus me livre. Deus me livre de tais pessoas. Eu não quero nem ver nenhum pé, nem perto. Olha, se seu patrão estiver falando isso aí, sinto muito, meu irmão, você está com um péssimo testemunho. Você está com um péssimo testemunho. Eu não sei que tipo de testemunho você está dando, mas nós estamos vendo aqui, tocando num assunto prático, de que nosso trabalho é como servir o Senhor. Nós precisamos ter uma visão clara. Visão clara. Se nós fizermos como fosse o Senhor, servindo de boa vontade como o Senhor vai nos galardoar. Está certo? É o Senhor que vai nos galardoar. Isso é uma questão do nosso treinamento. Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer trabalhar em nós. Você pode reclamar: eu nunca tenho promoção, nunca tenho aumento para mim. Primeiro, veja se você fez isso. Se não fez, não reclame. Certo? Se fez, também não reclame. Esteja certo de que o Senhor vai abrir uma porta. Irmãos, é assim.
Daí você diz, então eu quero ser patrão, eu não quero ser empregado. Eu gosto é de mandar. Daí vamos ler o versículo 9. Vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Tem que saber que você tem um Senhor também. Não é que patrão agora não tem Senhor. Patrão, eu mando. Calma aí. Você quer que haja ordem? Você tem um patrão celestial. Não quer dizer que patrão manda. Patrão obedece também. O patrão, segundo a palavra de Deus, obedece. Não manda, ele obedece. Vamos dar uma lida em Colossenses. Capítulo 3, versículos 22 até capítulo 4, versículo 1. Vamos ler juntos essa porção, tá? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Veja, aqui é quase uma repetição daquilo que Efésios fala. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Olha, aqui fala, de novo, né? Não servir apenas sob vigilância. Só quando o patrão está olhando, você trabalha. Não. Visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, faz de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Veja, aqui ele repete esses mesmos princípios. Isso, irmão, é muito importante para o nosso testemunho. Nosso desejo é que possamos ser pessoas assim. Agora, você diz, mas eu não trabalho. Eu quero falar então para os jovens que são estudantes. Certo? Devem estudar assim. Estudar para o Senhor. Você diz, mas eu não gosto dessa matéria. Graças a Deus. Graças a Deus por essa matéria que você não gosta. Isso vai transformá-lo e muito. É para estudar assim, sabe? Você estudar é para o Senhor. Você pode detestar português. Estude português para o Senhor. Você diz, isso aí não vai ser útil. Vai ser sim. Você vê o grave problema hoje, né? Naqueles exames da OAB, 90% desaprovados, certo? Por quê? Porque não estudam bem português. E matemática, tem gente que detesta matemática. E isso é um grave problema também, né? Deve estudar matemática por causa do Senhor. Não é porque você gosta ou porque você não gosta. Você estuda por causa do Senhor. Para que você não diga assim, graças a Deus, 1 mais 1 são 3, tá certo? Isso vai dar um sério problema para você.
Os caras vão dizer assim, puxa vida, eu não quero estar com um cara desse jeito, né? Estudem bem, devem se aplicar. Quer fazer a coisa? Faça bem feito, né? Como para o Senhor. Nós não estamos fazendo as coisas para homem nenhum. Nós estamos fazendo para o Senhor. Quem vai nos galardoar é o Senhor, não é? Quem vai nos recompensar é o Senhor. Não é o meu patrão que vai me recompensar, nada. O Senhor vai tocar o coração dele, ele pode me dar uma promoção, um aumento, mas é o Senhor que está me recompensando. Tá certo? Esse é o princípio. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, desse jeito, isso que é viver a vida da igreja, nós temos que visto que a vida da igreja inclui vida de reuniões, vida familiar, nossa vida social, profissional, tá certo? E uma nossa vida também de batalha contra o inimigo de Deus. Sabe, quando você está ali estudando, alguém pergunta, o que você fez hoje? Ele diz assim, servindo o Senhor. A tarde inteira você estudou matemática. Pergunta, o que você está fazendo? O que você fez hoje? Servir o Senhor. Você acredita nisso que eu estou falando? Aqui diz assim, a Cristo Senhor é que está servindo. Quando você está trabalhando, o que você andou fazendo? Servindo o Senhor. Essa tem que ser a nossa visão. Essa tem que ser a nossa visão. Porque durante todo o meu serviço estive no Espírito, ganhando do Senhor, tendo comunhão com o Senhor. Durante todo o tempo que estava estudando português ou matemática, estava tendo comunhão com o Senhor. Então o que eu estava fazendo? Servindo o Senhor. E estava fazendo bem feito. Isso traz glória para o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nosso problema no trabalho, as coisas, somos nós mesmos que criamos, pela nossa maneira de trabalhar, pela nossa maneira de fazer as coisas. Os irmãos concordam comigo? Eu não estudo, depois tomei bomba. E o que é isso aqui? Foi feita a vontade de Deus. Não é isso. Foi feita a sua vontade, por isso que tomou bomba. Deus não quer que ninguém tome bomba, a não ser que Deus queira transformá-lo. Você estudou, diz assim, mas eu quero trabalhar nele. Ele vai tomar bomba. Tudo bem, isso aí, mas você pode dar o testemunho de que eu estudei, e eu estudei para o Senhor. Eu não fui preguiçoso, mas se Deus me deu essa porção para aprender essa lição, eu aceito, me submeto ao Senhor, eu tomo a bomba. Louvado seja o Senhor. Não tem problema. Mas não estudar, tomar bomba e dizer assim, vontade de Deus, não é assim. Muitos problemas na nossa vida são assim, irmãos. Surgem porque nós não queremos fazer a vontade de Deus, fazemos a nossa vontade, somos preguiçosos, damos mau testemunho aí fora. Mas Deus hoje quer manter a ordem na casa de Deus, não é? Por isso que Ele está falando para nós, nos falando uma palavra para nos tornar sadios na fé. E aqui diz, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Então, quem é patrão tem que saber, eu tenho um Senhor no céu, eu também sou um servo, também sou empregado. E essa firma que eu tenho não pertence a mim, essa firma é do Senhor. Eu sou o servo, eu sou o gerente que Deus colocou para administrar essa firma, mas a firma é do Senhor. Então você pode ser o patrão desse sua coisa, e aí quando alguém perguntar para você, o que você fez no dia de hoje? Eu estive servindo o Senhor, porque eu estive obedecendo a voz do Senhor
dirigindo como devo administrar essa firma que pertence ao Senhor e que Ele entregou nas minhas mãos para que eu seja um mordomo, dispenseiro para cuidar para Ele. Está certo? Irmãos, é dessa maneira que Deus pode ir entregando mais e mais coisas para nós. Ele diz assim, esse mordomo é bom, esse mordomo é fiel, eu posso entregar mais coisas para ele cuidar. Essa tem que ser a nossa visão. Não é porque, olha só, eu fui promovido, sou cara bom mesmo, viu? Sou capaz. Não é isso. Deus é aquele que nos recompensa. Nós sabemos, conhecemos quem é o nosso Pai e quem é a fonte. Essas coisas eu ganhei, não pela concupiscência, mas porque Deus me deu. Isso faz muita diferença. Está certo, irmãos? Eu creio que esses princípios são alguns princípios básicos e muito importantes dentro da nossa vida cristã. Isto é andar em ordem. Permitir que a vida de Deus entre em nós. E nos torne pessoas assim. Sabe de uma coisa? Uma pessoa preguiçosa nunca vai ser útil a Deus. Deus nunca usou uma pessoa preguiçosa. Nunca. Você pode ler na Bíblia. Não há uma pessoa preguiçosa que Deus usou. Nós queremos ser úteis na mão de Deus, então vamos entregar o nosso ser para o Senhor, né? Que o Senhor possa nos levar à frente. Amém? A comunhão de hoje fica por aqui, depois, em outra oportunidade, nós continuamos. Irmãos, nós estamos tendo essas comunhões, eu gostaria realmente de que nós pudéssemos levar pessoalmente, cada um de nós, levar isso diante do Senhor, para que nossa vida, nós sejamos transformados. Porque se isso é simplesmente para a gente saber alguma coisa a mais, de nada vale. Pode jogar fora daí. Mas se isso transformar a nossa pessoa, louvado seja o Senhor, né? Valeu a pena, tá certo? Vamos pagar o preço para que o Senhor nos transforme, tá bem? Podemos ter um pouco de comunhão em pequenos grupos. E aqueles irmãos que tiver que ir por causa do horário, não tem nenhum problema, podem ir. Jesus é o Senhor.